Uma boa noite a todos. Dando continuidade à parte de matriz, a gente vai entrar numa coisa nova, mas está associado com matriz ainda, chamada de cálculo de determinantes. O que é um determinante, né? É um número associado a uma matriz quadrada, né? Lembrando que matriz quadrada ela tem a mesma quantidade de linha e de coluna, por exemplo, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 e por aí vai, né? É um número associado à matriz. Como que a gente escreve isso, né? A escrita é det-a, né, determinante, né? Ou você colocar a matriz em forma de barra. Porque lembrando que a matriz você usa ou o colchete ou os parênteses, né? Para determinante a gente usa as barras. Tá? Então toda vez que tiver duas barras numa matriz é porque eu quero o determinante dela. Se eu quero escrever só a matriz, eu escrevo entre parênteses ou colchetes. Então vamos calcular. Temos três casos mais importantes: a matriz quadrada 1 por 1, a 2 por 2 e a 3 por 3. Vamos ver cada um dos casos. A 1 por 1, que é a mais simples, é o próprio valor da matriz. Por exemplo, determinante da matriz que só tem o 3 é o próprio 3. Determinante da matriz que tem só o menos 5, né, que tem uma linha e uma coluna, é só o menos 5. É o próprio valor. Então não tem muito cálculo para fazer. Né? Vamos para 2 por 2 agora. A matriz 2 por 2 tem duas diagonais, a principal e a secundária. Né? Então, vou pegar uma matriz aqui. Essa diagonal é a principal, né? E essa outra aqui é a secundária. Né? Então a gente vai multiplicar primeiro a principal e subtrair a secundária. Vamos pôr isso na prática. Por exemplo, eu vou calcular o determinante dessa matriz aqui, que é 2 por 2. A principal é essa. Então eu vou fazer 4 vezes 3. Essa é a principal, né? Que dá 12. Essa é a principal, chamada de P. Né? A secundária é essa aqui, chamada de S. É 5 vezes 1. Então a secundária vale 5. Agora deixa eu pegar a principal e subtrair a secundária. Então, principal menos a secundária, 12 menos 5. Todo determinante dessa matriz é 7. Recapitulando, principal 4 vezes 3, secundária 5 vezes 1, principal menos a secundária, só subtrair depois, né? Você multiplica e depois subtrai. Outro exemplo, número negativo agora. Principal está aqui, ó. Colocar parênteses, né? É menos 3 vezes 2. Menos com mais dá menos, então vai dar menos 6. A secundária, quem é? Essa aqui, né? Menos 1 vezes 2, que vai dar menos 2. Então, como que é o determinante? Fazer esse menos esse. Então, vai ficar menos 6 menos ou menos 2. Tem que lembrar de mudar o sinal, né? Que eu estou fazendo menos 6 menos 2. Vai ficar menos 6 mais 2. Então vai ficar, você deve 6 e tem 2, menos 4. Né? Então você pega a principal, multiplica a secundária e faz uma menos a outra. Nessa ordem, tá? Tem que fazer principal menos a secundária, não o contrário, senão fica errado. Vamos fazer a 3 por 3 agora. 3 por 3 dá um pouquinho mais de trabalho, né? Chamado de regra de Sarros. Como vai ficar esse negócio aí? Para a gente calcular primeiramente, não vou começar a multiplicar diagonais aqui, ó, também porque eu só teria duas, né? Mas eu vou criar mais duas diagonais para cada diagonal, secundária e principal. Para isso, eu vou copiar as duas primeiras. Então a primeira coisa antes de você sair multiplicando é copiar as duas primeiras colunas. Copiar mesmo. Não é 4 menos 1 e 2? Coloca do lado aqui, ó. 4
menos 1 e 2. Qual que é a segunda coluna? Menos 3, 7 e 5. É isso que você vai colocar aqui. Só os dos primeiros, tá? Não vai copiar outro, não. Percebe que agora eu criei 3 diagonais principais. 3 secundárias, né? Então, vou multiplicar as 3 principais, as 3 secundárias e vou descontar também. Vou fazer a subtração, que nem eu fiz anteriormente. Então, vou fazer por partes. Então, vai devagar, senão pra gente não confundir. Primeiro aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? 4 vezes 7. Vamos fazer a regra de sinal primeiro, para não confundir. Vamos lá. Mais com mais, mais. Mais com mais, mais. 4 vezes 7, 28. 28 vezes 2, 56. Vamos pegar essa outra principal aqui agora. Regra de sinal primeiro. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2. E a última diagonal principal está aqui. Vamos colocar aqui. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Então, esses elementos são da principal. Certo? A gente pode estar somando aqui já, né? Vamos separar primeiro os negativos do positivo. Bom, aqui você deve 6, você deve 10, você deve 16. Você deve 16, mas tem 56, então você tem 40. Esse 40 é a sua diagonal principal, certo? Agora vamos achar a secundária. Tem mais 3 secundárias. Uma aqui, outra aqui e a outra ali. Sempre com 3 números, tá? Então vamos fazer aqui a mesma coisa agora que nós fizemos com a principal. Vamos fazer com a secundária. Vamos colocar aqui embaixo. Menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Então mais. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então vamos pegar aqui agora. Esses 3 números aqui. 4 mais com mais, mais. Mais com mais, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5 dá 20. Continuando, a última secundária. Mais com mais dá mais. Mais com mais dá mais. Então dá mais. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 2, 28. Vamos efetuar a conta aqui também agora, né? Bom, deu tudo positivo, então eu vou somar tudo, né? 28 com 20, 48. Com mais 6, 54 positivo. Essa é a sua secundária. Então agora é só fazer a principal menos a secundária. Então, logo, né? Finalizar o exercício. Faz a principal menos a secundária. A principal vale mais 40, né? Menos, o que é secundária? 54 positivo, né? Você deve 54 e tem 40, você fica com déficit de 14. Devendo 14. Então é duplicar as duas primeiras. Aí você vai criar 3 principais, que você multiplica, depois soma o valor. Vai criar 3 secundárias, que você multiplica e soma os valores. E faz a principal menos a secundária, como eu fiz anteriormente. Mais um exemplo para finalizar. Duplica as duas primeiras, né? Copia. Menos 2, menos 7, 2. 5, 1, 3. Lembra de colocar o sinal também, né? Resolve. Principal tem essa e essa, né? Se você colocar aqui na frente, pode colocar também, tá? Vamos colocar aqui na frente, vai. Principal. 2 vezes, mais com mais, mais com mais, mais. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Vamos para a próxima. Mais com mais, mais com mais, mais. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. Aqui, mais com menos, menos. Menos com mais, menos. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 3,
Se você não quiser fazer a regra de sinal, se você enxergar que tiver ímpares números negativos, por exemplo, se tiver um número negativo, se tiver 3 números negativos, vai dar negativo, né? Se tiver quantidade par, né, de números negativos, que nem aqui, né? Tem 2 números negativos, vai virar mais, né? Ou você faz a regra de sinal mesmo. Então essa é a principal. Vamos somar isso aqui. Positivos você tem 50, né? Negativos tem 63. Você tem 50, deve 63. Então você vai ficar devendo a diferença entre eles, que é 3. Essa é a principal sua, né? Vamos mostrar a secundária agora. Vou colocar aqui, velho. Também você tem mais 3. Você não faz pegar daqui pra lá ou de cá pra lá, viu? Dá a mesma coisa. Então você tem aqui, mais com menos, menos, menos com mais, menos. Essa é a secundária. 5 vezes 7, 35. 35 vezes 5, 175. Aqui, mais com mais, mais com mais dá mais. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. E aqui, mais com mais dá mais com mais dá mais, então vai dar mais. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Positivo você tem 24 com 6 dá 30. Negativo você tem isso. Então você vai ficar devendo 30. Descontaram de 175 dá 145 negativo. Essa é a sua secundária. Para finalizar logo, né? Principal menos a secundária. Principal é menos 13, o sinal vai junto. Menos, que é da equação, a fórmula, o menos 145, que é a secundária. Então, lembrar que vai mudar o sinal aqui também, né? Então vai ficar menos 13 mais 145, que vai mudar o sinal. Agora é só fazer a conta, né? Você tem 145 e deve 13, então você vai ter um saldo positivo de 132. Obrigado a todos.